Fala galera do canal Futebolando, e na playlist Que Time é Esse? Acompanhe hoje um pouquinho da história do Ceilândia, logo após a vinheta. Galera, e antes de dar sequência aí na apresentação desse clube, já vou pedir pra vocês que tem muitos aí que acompanham o nosso trabalho semanal, toda quarta-feira, né, no Que Time é Esse? Pra curtir esse vídeo, compartilhar com os amigos, com aqueles que também são, assim como nós, apaixonados por futebol. O Ceilândia Esporte Clube, mais conhecido apenas por Ceilândia, é um time brasileiro situado em um município que leva o mesmo nome, Ceilândia, no Distrito Federal. E o Ceilândia foi fundado em 1963. Inicialmente, ele tinha um outro nome, ele se chamava Dom Bosco. E em 1979, então, ele passou a ser chamado de Ceilândia. Bom, e falando um pouquinho, galera, das principais competições aí do Ceilândia, vamos começar falando um pouquinho do estadual, tá? O time, ele já soma aí 41 participações na primeira divisão do Campeonato Brasiliense, tá? O famoso Candangão. E na principal competição, então, do Distrito Federal, ele já foi campeão por 3 oportunidades, ele é tricampeão. Os títulos aconteceram nos anos de 2010, 2012 e o último, recentemente, no ano passado, em 2024. Né? Então nessa última conquista aí o time venceu de forma dramática a equipe da capital. Foi lá nas penalidades máximas que ele conseguiu levantar o caneco aí depois de 2 empates. E regionalmente o time já jogou por 5 vezes, Cíntia, a Copa Verde. Só que o máximo que ele já conseguiu chegar foi até a fase das oitavas de final, por 2 vezes. Conta aí pra galera quando foi. Isso aí, foi nos anos de 2017 e, recentemente, em 2024, quando o clube aí foi batido nas penalidades máximas pelo seu rival, que é o Brasiliense. E na milionária, democrática Copa do Brasil, o Ceilândia tem participação e foi por 8 oportunidades. A sua melhor campanha, ela ocorreu também recentemente, então o Ceilândia veio aí forte nos últimos anos. Em 2022, quando a equipe chegou aí até a 3ª fase do torneio. Como é que foi essa 3ª fase, Antônio? Conta pra galera. Depois de haver passado por 2 equipes tradicionais nas fases preliminares daquela competição, o Londrina e o Avaí, o clube acabou sucumbindo na 3ª fase diante da forte equipe do Botafogo, após 2 placares de 3-0. Bom, e falando um pouquinho da principal competição nacional do Campeonato Brasileiro Série A, infelizmente até hoje o Ceilândia não conseguiu participar desse certame. Ele teve participação sim na Série B, e essa participação aconteceu em 1989. Ele fez aí uma campanha bem bacana na primeira fase da competição, mas na segunda fase ele acabou sendo eliminado então pelo Rio Branco do Acre, terminando aí na 31ª posição. O Ceilândia também é chamado de gato preto. Isso tudo em virtude do seu mascote, que é o arisco felino gato preto. E o que falar, Antônio, da bela camisa do Ceilândia? Então, ela é alvinegra, essa que vocês estão vendo aí na tela. Ela lembra um pouco a camisa do Botafogo, porque ela ostenta então faixas pretas e brancas na vertical. Inclusive, seria bem bacana aí se o Ceilândia mandasse pro canal Futebolando essa bela camiseta aí pra gente utilizar nas gravações aí dos nossos vídeos. Cíntia, agora larga um pouquinho a cuia do teu chimarrão e fala um pouquinho, conta aí pra galera, o Ceilândia tem casa própria ou não tem? Bom, infelizmente o Ceilândia ainda não possui casa própria, tá, galera? Ele manda suas partidas no público pequeno, mas muito aconchegante, estádio Maria de Lourdes Abadia, que também é conhecido aí pela galera por Abadião. Então essa cancha conta aí com uma capacidade para aproximadamente 5.000 torcedores. E por falar em estádios, galera, eu aposto que vocês vão adorar conhecer e maratonar a nossa playlist Que Estádio é Esse? Essa que tá aparecendo aqui na tela, que tem estádio novo todos os sábados. Tem estádio de vários estados do Brasil, da Argentina, da Bolívia, do Uruguai, do Paraguai. Vale muito a pena conferir. E as principais rivalidades estabelecidas pelo Ceilândia são travadas contra 2 clubes mais famosos do Distrito Federal, são eles o Gama e o Brasiliense, e também contra outra equipe do Ceilândia, que é o Ceilandense. Bom, e o torcedor do clube, ele é chamado também de alvinegro.
E nas pesquisas que o Futebolano encontrou, a gente encontrou, no caso, 2 organizadas aí que sintetizam bastante a paixão pelo clube. E eu adoro pesquisar porque eu acho muito curioso e principalmente criativo o nome das organizadas. Então a gente encontrou a torcida Camisa 13 como sendo uma das organizadas e a torcida Gato Cruel. Bom, e falando um pouquinho dos principais jogadores, dos grandes nomes aí do Ceilândia, nas pesquisas que o Futebolano fez, a gente vai destacar aí pelo menos 3 grandes nomes aí do Ceilândia. Bom, vou começar pelo atacante Risadinha, porque ele foi o responsável aí pelo primeiro gol da história do clube. Então a gente destaca ele. Destacamos também o volante Didão, que foi um dos jogadores que por mais vezes vestiu aí a camisa do Gato Preto. E também um dos maiores atacantes do clube, que é o Cássius, né? Que é o maior artilheiro do time em todos os tempos, que já fez aí mais de 101 gols pelo clube. Mas aí nós podemos destacar, além desses 3 ídolos, Cíntia, eu acho que outros nomes também, personagens bem conhecidos do futebol brasileiro e que já vestiram a camisa do Ceilândia. Eu destacaria também, Cíntia, o atacante Dimba, que é aquele mesmo que jogou é o segundo maior artilheiro do time e passou por Botafogo, Flamengo, e também o atacante, olha só, o atacante bonitão Alain Delon, que passou por Vitória da Bahia e Sport Recife, antes de chegar na equipe do Distrito Federal. Bom, e falando um pouquinho aí do calendário do Ceilândia para 2025. Bom, o Gato Preto, ele tem 4 competições em seu calendário esse ano. 3 delas, galera, ele já participou, né? Muito embora a gente esteja ainda no primeiro quadrimestre do ano, mas 3 delas ele já participou, né? Que foi a primeira divisão do campeonato Candango, né? Que ele foi até as semifinais, mas acabou sendo eliminado. A Copa Verde, que é a competição regional que ele participa, que também caiu na primeira fase. E a Copa do Brasil, onde a equipe eliminou o Curitiba na primeira fase, mas acabou caindo aí diante do Maracanã do Ceará na segunda fase. O que ele ainda tem para jogar é a Série D nacional, onde ele busca aí mudar de patamar, né, e alcançar a 3ª prateleira do futebol nacional. E aí, galera? O que acharam de conhecer um pouquinho mais o clube de hoje? Contem para nós aí nos comentários. E não esqueçam de curtir esse vídeo, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal. Até o próximo Que Time é Esse? Valeu!